dia, bom dia. Barulho diferente, é como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. E nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E viva, dizer o fogo. Acende a chama em mim. E viva, desata o fogo. Levante uma mãozinha pra cima. Um dia João Batista estava batizando. E de repente, ele olhou lá atrás e disse: aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizou. Bom dia. Bom dia, bom dia. Não estou te enxergando de novo, novamente. Mas tá tudo bem. Tudo bem por aí, Oi, Maiara? Tudo certo, tudo Glória a certo. Deus. Glórias a Deus. E hoje é um sábado, reta final. A gente está nos 4 últimos dias, né? Uhum. Dia 37. E quantas coisas o Senhor tem falado com a gente nesse devocional. Oi, deu uma coceira no olho. Hoje, Muitas então, coisas. hoje é 37, então, Maiara. É 37, né? Eu tô perdida. Eu acho que, de verdade, não sei. Até estava dando uma olhada aqui, mas... Enfim, Bora. então lá. Depois eu confirmo, mas é para ser o 37. Agora me deixou na dúvida. Então vamos. Mas vamos pedir para Deus direcionamento, né? Sim. Ai, paizinho, amado, nosso nosso querido. Senhor, tu és justo. Santo de Deus, Tu és a nossa guia. Tu és a nossa direção, Senhor. Nossa direção, nosso canal de bênção nesta manhã, Senhor. Tu és tudo em nossa vida. Sem ti nada tem sentido, Senhor. Senhor Deus. Tu és o nosso provedor, sem ti não temos nem a vida. Não temos nada. E que nesse dia o Senhor possa acender a chama que existe dentro de nós, Senhor. Acende, Pai. Porque assim como João Batista declarou, nós somos batizados na água, mas para batizar no fogo, o fogo vem de ti, Senhor. Então nos batiza, nos aviva novamente, Senhor. Acende essa chama dentro de nós, Senhor, para que a gente possa sentir cada vez mais perto a sua presença, Senhor. Que a gente possa sentir cada vez mais perto, cada vez mais dentro de nós esse fogo que arde, Senhor, a paixão por ti, Senhor. Ah, Jesus, como tu és maravilhoso. Como damos graças a ti, Jesus, pela sua entrega, por tudo que tu fez por nós. Jamais conseguiremos pagar, jamais conseguiremos chegar perto desse amor, Jesus. Os teus pés é onde queremos chegar, para estar mais perto de ti, Senhor. Sim, Jesus. E nesse dia, Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade e te entregamos, consagramos a ti esse dia, porque se o Senhor nos presenteou, ele é seu, porque algo o Senhor tem para nós.
Entregamos e consagramos esse devocional, Senhor, a Ti, essa palavra, a Ti, a nossa mente, Senhor, para que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. E em nome de Jesus eu te agradeço por tudo que Tu és. E por cada passo, por cada movimento que daremos hoje. Certo ou errado, Senhor, eu sei que vem de Ti. Portas abertas vêm de Ti, portas fechadas vêm de Ti. Sim, Pai. O Senhor permite, e por isso eu te agradeço. Sim, E eu te Jesus. agradeço por tudo que Tu és, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos falar um pouco hoje de João Batista? Vamos falar de João Batista. Ah, Qual foi o versículo que você separou? então, olha, a gente pode dar uma lida lá em Mateus 13:11, mas a gente pode dar uma passeada também lá em Marcos 1, a partir do 1. Tem Lucas, que a gente também pode ir lá para Lucas 3:1-20. Tem João 1, João 1:1-19. A gente escolhe um aí, vamos, porque Por isso muda pouca coisa, né? Bom dia para a Daia. A Daia também já Bom dia, entrou. Daia, maravilhosa. E foi por isso que eu perguntei. Por quê? Porque são tantas visões, são tantas versões. Mas a gente vai falar do batismo de Jesus. Né? De quando Jesus foi batizado. E eu separei Mateus. Eu estou aqui em Mateus. Mateus Estou procurando Lucas aqui. Mateus 3:13. Tá. É o que também tá aberto aqui, ó. Então. Mas, como a tia falou, existem outros, né? Todos eles, todas as versões falam sobre o batismo aqui, ó. Já abri Marcos também aqui. Sim, tem Marcos. Tem Lucas. Cada um tem a sua visão, como a gente já falou, né? Então, se você quiser ver visões diferentes para se identificar, fique à vontade. Mas eu vou ler aqui Mateus 3:13, tá? O batismo de Jesus. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. Porém, João tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. E aqui a gente fala sobre o batismo de Jesus. Mas antes da gente falar do batismo, eu queria até abrir Lucas aqui. Deixa eu ver se eu acho Lucas. Eu quero ver a versão de Lucas. Lucas. Aqui, ó. Vou ler Lucas. Lucas 3 também, 21. Diz assim, ó. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Por que eu quis trazer Lucas também? Porque aqui Mateus, ele fala de uma forma de quem presenciou, vamos dizer assim. Ele não estava no batismo, mas provavelmente ele contou de uma forma mais íntima, né? E ali, quando a gente vai para Lucas, Lucas já é mais brando, ele já é mais, né, neutro. Ele fala como alguém que está contando uma história, né? E talvez se você for para Lucas, você não vai ter a importância, porque ele não fala de João Batista, né? A importância do que João Batista chegou ali e disse assim, não, mas eu não vou batizar você. Você que precisa me batizar, quem sou eu? Eu não estou digna nem de carregar tuas sandálias. Imagina te batizar na água.
Você tem que fazer por mim. E aí, nessa frase de Jesus, onde ele fala assim, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. O que eu vejo é que é necessário, Deus não precisa da gente para cumprir propósito. Ele não precisa que a gente, né? Nossa, quem somos nós para fazer algo por Deus? Mas ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que ele nos permite participar das coisas. E ele quer que a gente participe. Sabe aquele pai? Eu vejo assim, quando a gente tem filho pequeno, a gente precisa que o filho se aprenda a tomar suas atitudes, ter suas atitudes, tomar decisões, né? Eu lembro que eu precisava que a Sofia... Precisava não, né? A gente quer ensinar, come isso, come aquilo. E aí você deixa, muitas vezes, fazer coisas para ele ir aprendendo. Então, eu tenho até fotos da Sofia quando ela era bebê assim, de 6 meses, gente. Ela pegava brócolis, ela pegava cenoura na mão, e eu dava inteiro. Eu não deixava... Não picava na comida. Eu dava aquilo inteiro para ela brincar. Eu dava cenoura para ela ir roendo quando ela estava saindo os dentinhos. Por quê? Para ela ir conhecendo as coisas. Então, por exemplo, vou pegar essa questão da cenoura. Eu dava um pedacinho de cenoura, grande, óbvio, né? Para ela ir roendo com os dentinhos, quando eu estava nascendo os dentinhos. Ali, ela estava tendo um primeiro contato com a cenoura. Ela vai comer cenoura cru quando crescer? Daquele jeito? Pegar e comer assim? Não, ela não come. Hoje em dia, ela está numa fase do nojinho que ela não quer nem comer cenoura. Mas lá na infância dela, lá na primeira fase de adaptação, eu permitia ela conhecer aquele alimento. Então, daqui a pouco, quando passar essa fase do nojinho, ela já sabe como é o gosto, a memória dela já teve um primeiro contato, ela vai voltar a comer, só que agora ela vai comer da forma certa, porque ela já teve uma primeira experiência lá atrás. E eu vejo que isso o Senhor faz com a gente. Ele nos permite ter uma primeira experiência de algo, uma experiência que às vezes não tem nada a ver com o que a gente vai viver lá na frente, mas ele te traz aquilo para a vida para você começar a se adaptar. Não que vai ser daquela forma, não que vai ser daquele jeito, não que você vai comer a cenoura daquela forma, mas lá quando você for assumir o seu propósito, você já vai ter um contato com a cenoura e você já vai saber o gostinho dela. Você não vai chegar totalmente despreparado para isso. Então, João Batista, ele batizava. E Jesus precisava viver o seu propósito. Mas antes de viver o propósito, e para viver o propósito, ele precisava daquele processo como humano. Ele precisava ser batizado por João Batista, que veio para preparar o caminho, e ele precisava passar pelas mesmas coisas que nós precisamos passar. Ele precisava mostrar o caminho para nós. Então, hoje, o que eu senti muito de trazer para vocês é o antes do batismo, sabe? Porque daqui para frente, ele é Jesus que todo mundo conhece a história. Mas e daqui para trás? Sabe quando a tia falou dessa passagem, e ontem, gente, eu fui dormir 3 horas da manhã. Então, o cansaço, assim, realmente ele tá grande. Mas quando a tia falou dessa passagem, e à noite eu vinha, e Jesus só me falava isso, o Espírito Santo só me dizia isso. Lembra que a tia falou sobre Paulo, a vida de Paulo antes? É sobre isso que eu quero que vocês tragam. Porque eu tive uma vida antes. Eu aprendi coisas antes. Eu vivi coisas antes. O depois, a idolatria que muitas vezes as pessoas trazem, e foi para isso que Jesus teve o seu propósito, para que a gente olhasse para ele e simplesmente seguisse a vida dele, que a gente idolatrasse, que a gente vivesse ele. Mas e o antes que não é contado? Como foi? Será que foi tudo lindo antes dele realmente viver o ministério dele?
o propósito dele? Como será que ele vivia? Como será que era? Você já parou para pensar que Jesus, em toda a sua grandeza de Deus, é um pedacinho de Deus aqui na Terra? Ele precisou passar pela barriga da mãe dele. Ele precisou nascer. E aí? Sabe que às vezes eu me pergunto assim, será que ele já veio mentalmente, já sabia de tudo? Você pensa que amor é esse, que sabendo de tudo, se colocou a passar por todos os processos? Ou se ele não sabia, que despertar foi esse, que de repente ele entendeu a grandeza do que ele tinha que fazer e ele deixou tudo para trás e foi cumprir o seu propósito. Eu acredito mais nessa segunda hipótese, gente. E aí eu paro e penso que pai ele teve para dar uma direção de vida assim e dizer assim, ó, você tem uma identidade. Como José foi maravilhoso de criar essa identidade em Jesus e dizer assim, ó, você veio para isso. Eu te amo, você é amado pelo seu pai, pela sua mãe, mas o teu pai tem grandes coisas para você. E eu vejo que é isso que o Senhor tem para nos dizer hoje, sabe? Assim como Jesus, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente entende que a gente é filho de um Deus grandioso. E aí, você olha para o teu pai e para tua mãe aqui na Terra e você diz, uau, obrigada, obrigada, gratidão, graças eu dou aos meus pais, porque vocês me criaram, vocês me colocaram aqui, vocês me deram a vida aqui na Terra, vocês me criaram aqui na Terra, vocês deram o seu melhor aqui. Mas hoje eu vou olhar para o meu pai. E o meu pai celestial, ele tem grandes coisas para mim. E eu confio nele. Sabe que a história de João Batista com Jesus, ela é muito linda, né? Porque a gente começa, então, ali como a Maiara disse, como será que foi a vida de Jesus antes dele cumprir o seu propósito? Eu acredito que Jesus já sabia do seu propósito, sabe? Desde criança. Tanto que ele se perdeu dos pais e ficou no templo adorando, depois eles foram lá e estavam no templo adorando, né? Mas Maria e José, eu acredito que eles também afirmaram o seu propósito aqui. Porque assim, ó, a gente nasce com um propósito, mas a gente tende a se desviar daquele propósito porque outras pessoas vão nos mostrando um caminho diferente. Exato. E Deus foi tão maravilhoso com Jesus, porque ele já deu os pais que realmente iam afirmar isso na vida dele. Deu um amigo de João, né? Vamos dizer que João era o melhor amigo de Jesus, assim, porque Exato. já encontro, né? Tem aquele encontro quando elas já estão grávidas, né? E João Batista, então, era aquele que preparou o caminho para o nosso Senhor. Ele preparou. Aí a gente fica pensando assim, olha que coisa mais linda, que Deus coloca as pessoas certas para preparar para que nós venha viver o nosso propósito. Uau. E João Batista foi aquele que veio para abrir o caminho do nosso Senhor. Ele foi para o deserto, ele viveu no deserto, as pessoas procuravam ele lá no deserto, e ele dizia, né, em nenhum momento ele não deixou de dizer que ele veio para abrir o caminho para o Senhor. E ele realmente, assim, quando Jesus sabe que João já está batizando, e naquele momento eles se encontram lá naquele rio, e Jesus então pede para ser batizado, né? E João diz realmente assim, né, eu não sou digno de te batizar. Mas olha a conversa que eles têm ali, que diz assim, ó, agora eu não sei a partezinha que a Maiara disse, que quem deveria me batizar é o Senhor. Como eu posso te batizar?
E ele diz, não, vamos fazer a vontade do Pai, do nosso Pai. Olha a intimidade que eles tinham. Vê se isso já não é uma coisa que vem do céu. Uma amizade do céu, para concluir o propósito. E ali Jesus. Então Jesus foi batizado. Jesus precisava? Não. Mas é para nos mostrar o batismo, que onde há um arrependimento quando tu conhece a palavra. Sabe? Jesus era a palavra. Para que ele precisava se batizar? Não precisava, mas ele queria nos mostrar. Em todo o tempo, Jesus está nos mostrando como humano, como nós humanos podemos nos arrepender. Aqui diz também que João Batista falava assim, se arrependam dos seus pecados, né? E se batizem, né? Tenha conhecimento daquilo que precisa ser visto. Arrependam-se e batizam para ter uma nova vida. Porque o batismo, eu como Margarete acredito, como foi para mim, aquela pessoa morreu, é uma nova criatura que vive em Cristo. Exato. Sabe? Tipo assim, ó, agora eu vivo uma nova criatura. O João Batista, ele batizava, mas ele dizia que ia vir alguém maior do que ele, que ia batizar com fogo. Ele batizava para arrependimento, sabe? Um símbolo do arrependimento. Mas Jesus ia vir batizar com fogo. Então, eu acho isso tão bonito, porque assim, ó, ele falava sobre o arrependimento, sobre o pecado, mas ele mesmo não perdoava, porque ele sabia que quem vinha aqui ia perdoar. Então, eu acho tão lindo assim, quando a humildade da pessoa se coloca para ajudar alguém, como Jesus, sabe? É maravilhoso saber assim, que Deus pode colocar uma pessoa assim, ó, do nosso lado, dizer assim, ó, realmente eu vou estar contigo porque eu sei do teu propósito aqui nessa terra e eu quero estar junto para contribuir, mas eu sei que tu é maior do que eu, tu é mais inteligente do que eu, que Deus vai te usar mais do que eu, mas eu tô junto aqui. Talvez seja só esse tempo que eu vou estar aqui para te empurrar, como diz a Mayara ali no começo, né? Que ela mostrou que era bom para a Sophie, mas lá na frente ela só deu um empurrão para ela conhecer, sabe? Então o João Batista, ele abriu esse caminho para Jesus, sabe? Ele também veio para ajudar nesse ministério de Jesus, e isso é maravilhoso, gente. Isso assim, ó, é lindo demais. Lindo demais. Você sabe que esse trecho, eu quero até ler ele, né? Que é o 3, eu vou começar ali logo depois no 7, né? Deixa eu ver aqui. No 9. Do que? Esse trecho que a tia estava falando, é o capítulo 3, o versículo 9. Ó. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir algo que até... filhos de Abraão, até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. E é uma coisa que eu tenho dito para a tia, né, que para mim fez muito sentido. A gente toma uma decisão de ser batizado nas águas, né, nas águas do arrependimento. Mas você só é batizado com fogo, com o Espírito, quando o Senhor permite, quando o Senhor te encontra. Quando Jesus diz assim, agora você vai descer o Espírito Santo em você. E é muito nítido, porque tem pessoas que podem passar anos batizado nas águas, mas não ter essa presença do Espírito Santo. Frio. É frio. Exato. Não tem esse fogo.
E tem pessoas que muitas vezes são batizadas com fogo, mas que têm a presença do Espírito Santo, mas não são arrependidas, não têm o batismo nas águas, não se arrependem dos seus pecados, né? E aí vivem essa vida, muitas vezes, não é egocêntrica, mas não deixa de ser deixa o poder falar mais alto, o ego falar mais alto. E aí isso também não vem do Senhor. O Senhor é o equilíbrio entre fogo e água, entre o arrependimento e o avivamento. Lá no 3, quando a gente começa, ali no capítulo 3, diz assim, ó, primeiro 1, né? Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías já tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, prepara o caminho para o Senhor passar. Abram a estrada retas para ele. Então, o que é? João, ele já gritava, ele já anunciava que já estava chegando. Ele já Exato. estava ali, ele já estava ali. Ele já está aqui, sabe? Então, hoje nós temos que endireitar esse caminho, sabe? Assim como o João fez para Jesus, hoje nós temos que endireitar o nosso caminho, né? Exato. Levar nas veredas da verdade, sabe? Renunciar, pedir perdão, se perdoar, né? Pecado. Às vezes a gente pensa, ai, mas o que é o pecado? Né? A mentira. Ou, sei lá, o que pode dizer, a gente não pode dizer assim, né? Vamos falar alguma coisa. Às vezes o teu pecado é um pensamento, às vezes o teu pecado, ele vem aquilo que você não quer mostrar, né? Porque é muito fácil você julgar como pecado coisas grandes, né? Coisas que todo mundo sabe que é errado. Mas e aquele teu pecado que você tem como bichinho de pelúcia? Que você não quer soltar? Sabe? Aquela vítima, aquela dor que você se coloca de uma forma assim, mas eu sou a vítima da história. E aquele pensamento, a grama do vizinho é mais verdinha que a minha. Ah, mas ele pode, né? Eu não sei como pode ser mais fácil para ele. E cada um tem a sua cruz. Então, cuidado, porque às vezes os seus pensamentos podem estar te tirando do seu propósito, do seu ministério, né? Aqui diz assim que os moradores de Jerusalém e da região da Judéia e todos os lugares em volta do Rio Jordão ouviam João. E eles confessavam os seus pecados, né? E João os batizava. Eu me veio ontem quando eu li isso, assim, sabe? O católico vai até o padre e confessa, tá? Eu sei porque eu acho que uma vez eu fiz isso. Não sei para que eu precisei, mas eu fui lá e confessei. Nem lembro mais o que era. Mas o que me remeteu essa semana, sabe, Mayara? De confessar o pecado. Tem uma pessoa, assim, que tu realmente, assim... Verdade. A Mayara sabe o que eu tô falando. Uma pessoa que realmente, assim, tu confie. Realmente tu confia, que tu possa confiar o teu coração, que tu possa confiar o teu segredo. E verbalize. Verbalize. Porque João, ele não ia a dizer assim, tu tá perdoada. Jesus que perdoa. Mas quando a gente verbaliza algo que nos dói, que nos machuca, sabe aquilo assim que de anos tá lá podre dentro? Eu e a Mayara, a gente tá falando algo porque a gente viveu essa semana, uma experiência assim. Exatamente. Tem duas formas bem legais de explicar, tia. Primeiro, assim, ó, vou dizer, se você não tem uma pessoa que você confie, procura um terapeuta. Quantas pessoas, quantas terapias, sabe? Procura uma pessoa de fora, se você tem medo do julgamento. Uma pessoa que talvez você nunca mais vai ver. Exatamente. Tá? Mas o que acontece? Satanás, ele entra na tua vida através de brechas, certo? Então a gente brinca, ativa o teu ridículo. Quando você fala algo que tá ali,
que para você é muito difícil falar, para você vai se sentir ridículo, para você tem medo daquilo. Eu vou usar um termo que eu uso muito para os meus clientes, que eu amo Harry Potter. Quem já viu da minha geração, eu amo os filmes do Harry Potter. E lá no Harry Potter ele tem é uma escola de magia, né? E aí tem um feitiço que é o Ridículos. O que é o Ridículos? É você transformar o seu medo em algo engraçado. E eu acho isso sensacional. Por quê? Porque aquele medo é aquele pecado, aquela dor, aquela coisa que você diz assim, como é que eu vou falar? Eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu vou me sentir ridículo. Então, por isso que eu falo, tira o seu ridículos. Esquece tudo, sabe? Esquece tudo. E fala. Fala para alguém que não vai te julgar, para alguém que vai simplesmente te ouvir. Joga para fora. Porque você vai estar ativando o quê? O ridículos para Satanás. Quando você joga para fora, quando você confessa, ele não pode mais te acusar, ele não pode mais te apontar, porque agora você confessou. Você olhou para ele e disse assim, ó, acabou, agora eu vou tirar isso da minha vida. É fácil? Não. Claro que não. Porque a gente sempre tem, né, alguma coisa guardada. E aí, hoje talvez não faz mais nem sentido trazer isso para fora, mas é uma brecha que está aberta. Tu vai andar em círculo naquilo ali. E tu não vai conseguir dar o passo para o futuro, que é muito lindo, sabe? De uma alma leve, de um pensamento leve, de tu não lembrar mais daquilo ali. E, gente, isso assim, é muito interessante. Então, eu e a Mayara, assim, como terapeuta, assim, escolhe alguém de confiança, não fala para qualquer um. A gente não tá para julgar, mas sim, realmente, a gente viveu muitas experiências essa semana dentro disso, sabe? Exatamente. E aí, quando eu vi isso, que João eles confessavam os seus pecados, os seus medos, os seus terrores, os seus sei lá o quê, né? Vamos dizer hoje, na linguagem de hoje, né? As suas frustrações, os seus traumas, né? Eles verbalizavam para João, né? Falavam. E assim, hoje nós, dentro da terapia, né? Como terapeuta, a gente está aqui para ajudar, sabe? E para mim, assim, foi muito, muito grandioso isso que a gente viu essa semana, né? E ontem, quando eu li isso aqui, eu pensei, nossa, a gente viveu isso essa semana. Então, por isso que eu também quis trazer isso para cá, né? Dentro do batismo de Jesus, né? E Jesus, eu acredito que ele não tinha nada disso, sabe? Ele veio como humano para nos ensinar coisas grandes, e João também já veio para nos ensinar a confessar, falar, né? Eles cumpriram o seu propósito, né? Amém. E nós também vamos cumprir em nome de Jesus. Vamos orar, então? Vamos orar. Amado Deus e Pai, nos achegamos diante da Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, Deus, por mais essa manhã, Senhor. Por mais uma vez, o Senhor está nos dando o privilégio, Senhor Deus, de compartilhar a Tua palavra, Deus, que é viva, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, porque nós somos instrumentos Deus, Senhor. Senhor, obrigado, Deus, pelas curas que o Senhor está trazendo sobre nossas vidas, Senhor. Deus, o Senhor sabe, Deus, o quanto o Senhor está trabalhando em nós nesses 40 dias, Senhor. O Senhor sabe, Deus, o quanto nós colocamos já para Ti, Senhor. E que assim, Senhor Deus, o Senhor venha estar tocando em cada mulher, Senhor, em cada pensamento, Deus. Que assim como nós, elas também venham achar uma pessoa de confiança, Senhor, para abrir o coração, Pai. Que elas possam, Senhor, realmente, Deus, procurar uma pessoa que possa dar orientação, Pai. Que elas possam, Senhor Deus, achar, Senhor Deus, uma pessoa que vá, assim como João Batista, Senhor Deus, que alinhou, Senhor Deus, o propósito de Jesus, Senhor, ele contribuiu para o propósito de Jesus, Pai, assim como eu, a Mayara e todas essas mulheres, Senhor Deus, que possam ser usadas, Deus, para contribuir, Deus, para o propósito de alguém, ou até alguém contribuir com o nosso propósito, Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor capacite, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer aquilo que o Senhor deseja que nós fazemos, Senhor. Deus,
obrigado por esse sábado. Obrigado, Deus, por esse dia. O Senhor esteja conosco, Senhor, à frente de tudo, Senhor, como o Senhor sempre está. Obrigado, Senhor Deus, por nos capacitar, Senhor. Obrigado pela inteligência, obrigado pela sabedoria, obrigado pela saúde, obrigado pelo alimento, obrigado pela casa, obrigado pelas roupas, obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado, Jesus, por ter se entregado por nós. Obrigada, Pai, porque nós somos filhas, Senhor. Senhor, obrigado por suprir-nos, Senhor Deus. Às vezes a gente pensa, Deus, que nós que falamos da palavra, mas nesse momento é o Senhor que está nos servindo através da Tua palavra, Deus. Obrigado, Jesus. Assim nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Até amanhã às 7. Até amanhã, às 7 horas. Então tá, beijo. Um bom dia, um bom sábado. Até amanhã.